Tudo bem, pessoal? Voltei, conforme o prometido, para falar sobre o contrato do SEG. Eles lançaram um sumário de 18 páginas das negociações do contrato final, que agora vai ser votado até o começo de dezembro e que desde a publicação na noite desse domingo, dia 12 de novembro, vem gerando uma repercussão enorme na comunidade, não só que envolve o sindicato, mas também em outros sindicatos. Eu vou explicar o porquê. Mas nessa introdução, deixa eu mencionar o seguinte, que aquela coisa que foi vendida lá, de que era um contrato que protegia na inteligência artificial os atores, olha, eu vou colocar isso em xeque aqui, em dúvida também. O que eu posso garantir é que vários termos desse contrato, e aí eu estou falando de conceitos, terminologias, são conceitos da MPTP dos produtores, em que parece, na minha visão, que para a inteligência artificial existe uma vitória simbólica dos produtores aqui. E aí eu vou mostrar o porquê, e eu vou deixar algumas recomendações, e o debate ele provavelmente vai continuar. Isso quer dizer que existe alguma chance, né, da greve voltar? Olha, eu acho muito difícil existir alguma resistência. Vai existir uma resistência dentro do sindicato a esse termo que eu vou mostrar agora. Eu acho muito difícil que essa resistência seja uma resistência tão grande para não aprovar o contrato. O que o SEG vai fazer é uma série de encontros. Então eles já colocaram inclusive a chamada depois dessa repercussão negativa que aconteceu sobre a inteligência artificial para explicar detalhe por detalhe dos termos do contrato e do porquê de algumas menções de conceitos utilizadas nesse contrato, e eu quero explicar tudo a partir de agora. No geral, o que eu posso falar dessas 18 páginas aqui quanto a salários? Bom, nós tivemos duas negociações prévias com o Sindicato dos Diretores e Sindicato dos Roteiristas, em que o SEG ele basicamente adota um mesmo modelo de compensação e reajuste, com uma grande diferença, que é um aumento significativo para o uso dos figurantes, que passam a receber mais dinheiro e, consequentemente, tem um reajuste maior, porque nos demais, né, a não ser os figurantes, você vai ter um reajuste chamado escada, mesmo modelo do DGA, mesmo modelo do Sindicato dos Roteiristas, o WGA. Uma outra coisa que chamava a atenção era da negociação com os serviços de streaming, em que nesse contrato ainda existe muita confiança na palavra do streaming para a divulgação dos seus números. Não existe qualquer tipo de tentativa de estabelecimento de um cenário onde vai existir alguma empresa fazendo, né, a conferência dos números. Então a Netflix diz que o show tal foi assistido tantas vezes, isso meio que se torna uma verdade. A questão chave dessa negociação, e a grande diferença, é que agora o SEG passa a ser compensado também no que diz respeito para os contratos, a visualização fora dos Estados Unidos para streamings como Netflix, Apple, Amazon, entre outros. Então isso melhora também. No mais, a compensação quanto a plano de saúde, fundo de pensão, dias trabalhados, isso tudo a gente sabia que não seria problema. Essa greve não era uma greve de salário e reajuste, isso também era uma pauta importante. Mas a greve ela demorou tanto tempo por conta do uso da inteligência artificial. E eu tô aqui com um documento e eu quero falar sobre os 4 termos, que são termos que, assim, eles vão gerar uma controvérsia e já estão gerando uma controvérsia muito grande, porque eu não consigo enxergar nesse contrato, e esse aqui é o resumo do contrato, tá? Oficial, o resumo oficial do SEG. Eu não consigo olhar para isso aqui e falar assim, essa é uma vitória do sindicato. Eu olho para o que aconteceu, eu olho para o que os roteiristas conseguiram e eu penso que essa aqui é uma vitória dos estúdios, a não ser que exista uma revisão em vários aspectos. Porque pro uso da inteligência artificial aqui, não é só o SEG que vai sair perdendo. Todos os outros sindicatos e todos os outros trabalhadores da indústria cinematográfica acabam sendo atingidos quando, por exemplo, os produtores conseguem anexar uma cláusula de que você pode, através da inteligência artificial, mudar não só o tom de voz de uma atuação, mas também palavras. E aí você pensa assim, tá, mas não existe o processo de ADR para isso, que é a regravação? E existe, só que se você faz isso pela inteligência artificial, você economiza muito na pós-produção, incluindo profissionais. Isso tudo tá no contrato do SEG, e a proteção, olha,
Ela é uma proteção que eu considero mínima. Mínima. Vamos lá. Os 4 conceitos desse contrato que são novidades. Primeira coisa que é assim, nós estamos lidando aqui com uma nova terminologia. A terminologia de dublê digital e réplica digital. 2 tipos de réplicas digitais. O primeiro tipo da réplica digital é o seguinte. O ator, atriz X, Y assina um contrato e nesse contrato está estabelecido que vai ter um número tal de gravações, que eles vão trabalhar num determinado filme e que depois do trabalho desse filme eles vão fazer um scan digital para criar esse dublê digital, essa réplica digital. Isso tudo precisa da autorização desse profissional. Então o profissional ele vai autorizar e ele vai receber pelo uso dessa réplica digital também. Então isso vai ser usado, essa réplica digital, para quando o profissional não estiver disponível, eles conseguem fazer tudo via inteligência artificial. O que isso significa? Que os estúdios estão pensando aqui também no processo de refilmagem. O processo de refilmagem, dependendo do caso, é extremamente oneroso. Se você consegue fazer réplicas digitais, você consegue, às vezes, mudar uma conexão, um sentido da história que faz toda a diferença. Seria novidade falar isso, de que a réplica digital seria criada? Não, não seria novidade, mas o que me chamou muito a atenção é que não existe nenhuma proteção aqui para que os estúdios não usem isso. Na verdade, eles falam assim, olha, a gente sabe que vocês vão usar isso e a gente só quer estabelecer aqui que vocês vão pagar tudo certinho, que os residuais vão ser pagos, a compensação vai ser paga. Esse é o primeiro tipo, então, de réplica digital. A segunda réplica é aquela réplica digital independente. Aplicação básica, tá? Vamos lá. Bruce Willis está com um problema sério de saúde. Existe uma produção interessada em contar com a imagem do Bruce Willis e criar essa réplica digital. Ela vai pedir autorização para a família do Bruce Willis vai dar o aval ou não. Isso é só um exemplo, tá? A família e o Bruce Willis vão acabar recebendo toda a compensação direitinha, os royalties. Então, isso aqui meio que regula algo que já vem sendo usado para as propagandas, essa réplica digital, ou de um artista que não está trabalhando mais, que está aposentado, ou já de um artista, ator falecido, atriz falecida também. Essa réplica independente, que eles chamam, réplica digital independente, não é uma novidade, tá? Isso aqui já era esperado para contrato. Esses 2 modelos aqui, inclusive, eram modelos que o sindicato sabia que teria que negociar. Não tinha como abrir mão disso, era só para regulação, para colocar no papel. O que me chamou a atenção é que não existe a proteção, né, para outros profissionais. Então, assim, quando você está fazendo uma réplica digital e está pensando na refilmagem, em economizar tempo, você está acabando com todo um processo que envolve outros profissionais também. E isso, para o SEG, não fez diferença alguma. Os 2 maiores problemas, e aqui sim, aqui tem coisas escandalosas. Eu vou deixar a inteligência artificial generativa por último, porque isso aqui é uma vitória muito grande dos estúdios. Vamos lá. Vamos para os figurantes digitais. Figurante digital vai virar uma tendência no mercado e isso todo mundo sabe. Por quê? Se você vai fazer um filme de guerra, que é um filme que tem um grande investimento, eu te pergunto, o que é melhor? Se você tem a possibilidade de fazer um bom trabalho com inteligência artificial e uso gráfico de maneira mais barata, montar um cenário em que, sei lá, estão 10.000 pessoas em um determinado campo de batalha, será que essa não é a opção mais viável do que chamar 10.000 pessoas, como existiam nos épicos antigos, especialmente naquela tradição dos anos 50 e 60, de chamar milhares de pessoas para o set? Então olha o custo que você tem de deslocamento, alimentação, o pagamento também. Fora isso, tem toda a questão, né, do local para receber tanta gente. Então, o que os estúdios eles colocam? Que essa questão do figurante, do dublê digital também, mas vamos chamar aqui de figurante digital, é uma tendência que veio para ficar e não tem como simplesmente deixar isso de lado. Então, isso acaba sendo também colocado no contrato. Um profissional ele pode ter o scan do seu rosto, do seu corpo feito para virar
então esse figurante digital, e aí a única coisa que o sindicato coloca, assim como proteção, é que aí o figurante ele vai ter que ter todo o dia de trabalho pago também. E eu vi muitos figurantes divididos porque eles falam assim, vou receber um dia de trabalho pago e não vou precisar estar no set, então é positivo. Só que, como eu disse, essa é a primeira negociação. Isso aqui vai virar uma bola de neve. Pode escrever daqui a 3 anos, quando esse uso da réplica digital não se tornar mais caso para um filme, mas sim de todo um banco de dados construído em que você vai ter o licenciamento. Vamos para uma aplicação prática. Vou dar um exemplo. Um filme de Segunda Guerra Mundial. Um estúdio chama 10 mil pessoas para fazer o scan digital dessas pessoas e para conseguir colocar esse scan digital num cenário de batalha. Tá? Tô dando um número bem elevado aqui só para esse exemplo. No futuro, os estúdios eles vão criar esse banco de dados. Não existe uma proteção no contrato que diga assim, olha, vocês têm que desfazer esse banco de dados. Não existe nada disso, absolutamente nada disso. Essa questão sobre banco de dados, uso de imagem digital, está no Congresso dos Estados Unidos também para discussão atualmente, mas isso pode demorar para sair uma decisão. Então, a curto prazo, parece que não vai mudar nada. Então, olha, quem for chamado para fazer o scan do rosto vai ter o seu dia de trabalho pago. Essa bola de neve daqui a 3 anos vai gerar uma consequência muito grande quando os estúdios eles já têm todo um banco de dados em que aí você não vai pagar pelo dia, você vai pagar pelo licenciamento do uso dessa figura e dessa imagem dessa pessoa. O SEG ele não conseguiu estabelecer, na minha opinião, aqui uma linha de corte básica para proteção das pessoas e dos profissionais. Eu já vou mostrar aqui um viés crítico que eu considero muito, muito interessante e vou deixar como recomendação. Então, o uso dos figurantes digitais aqui me surpreendeu pelo texto. É um texto que basicamente dá para ver que é fruto de um cansaço. E lembram que demorou para chegar num acordo de alguns dias porque o SEG não estava satisfeito com os termos usados pelos produtores? Nesse sumário publicado de 18 páginas, olha, tem uma coisa aqui. Só para falar, não tem nada, não tem absolutamente nada para a proteção dos atores. Não. Tem uma coisa aqui que eu vou dar zoom. Os produtores reconhecem a importância da atuação dos humanos e do risco, né, de trocar justamente o trabalho deles pelo uso da inteligência artificial generativa, que é o próximo ponto que eu vou falar. Ou seja, a proteção é na consciência dos produtores. O produtor tem que ter pena porque se ele usar inteligência artificial generativa, ele vai tirar o emprego de alguém. O ponto mais catastrófico do contrato, na minha opinião, e eu já vi a repercussão de outros profissionais ligados ao SEG, inclusive críticos do comitê de negociação, é exatamente sobre isso. Porque o uso das réplicas digitais já está comum na televisão e precisava de algum tipo de regulação. E nós sabíamos que teria algum tipo de questão no contrato que discutiria sobre isso. Ok. O uso dos figurantes digitais foi algo que gerou, inclusive, vários posts no Twitter, Instagram, virais pelo que a Disney vinha fazendo. Então, o pessoal da produção de Cruella falando que teve o scan digital feito sem saber, né, como seria usado depois. Isso também já estava sendo usado pela indústria. Agora, imaginava-se que para a inteligência artificial generativa, o SEG fosse tomar uma postura de proteção. Por exemplo, o Sindicato dos Roteiristas tomou a seguinte decisão. Um chat GPT não pode escrever um roteiro. O humano tem que ser responsável pelo roteiro. Uma inteligência artificial não pode assinar um roteiro. O roteirista ele pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho. Corta para o contrato do SEG, onde a inteligência artificial generativa, que é basicamente o seguinte, você consegue criar um modelo para simplesmente criar uma personalidade, para criar uma pessoa em meio digital e não precisar fazer qualquer tipo de compensação. A questão da inteligência artificial generativa, inclusive, causou um burburinho nessa semana no meio de animação, quando o Jeffrey Katzenberg,
da DreamWorks falou que 90% da carga de trabalho humana nos estúdios será reduzida por conta desse modelo de inteligência artificial, que a inteligência artificial está sendo aperfeiçoada a tal ponto de que você vai conseguir estabelecer uma animação com um padrão, com aquele estilo tradicional de um estúdio, seja DreamWorks, Pixar, Illumination, só pela inteligência artificial que vai sendo treinada pelo humano. E aí o humano se tornaria um revisor. Então essa previsão do Jeffrey Katzenberg, eu acho que ela é uma previsão que vai acabar acontecendo. Corta para o contrato, mais uma vez voltando aqui para o uso da inteligência artificial, em que eles falam o seguinte: você precisa ter o consentimento do profissional se você for criar nessa inteligência artificial generativa um modelo baseado em alguém que existe de fato. Tá, mas isso é óbvio que você vai ter. E quando você vai criar esse modelo, né, pela própria inteligência artificial, qual é a proteção disso? Não existe proteção. A proteção está nessa frase mínima que eu falei, que é que os produtores reconhecem a importância da atuação humana. Do tipo, fica na consciência dos produtores. Então, eles falam assim que eles vão discutir, eles vão se encontrar com os estúdios para ver como é que está sendo o desenvolvimento desses sistemas de inteligência artificial, o futuro da inteligência artificial, sabe? Não tem proteção alguma aqui. Nada, nada, nada. Por isso que quando esse sumário foi liberado, na noite do dia 12, no domingo, aí as pessoas começaram a entender quem já teve acesso ao contrato e que acabou fazendo posts bem críticos. Eu vou dar o exemplo da Justine Bateman, que publicou no Twitter sobre tudo que eu mencionei aqui do dublê digital e sobre os riscos desse dublê digital. Eu vou deixar todo o post dela aqui na descrição desse vídeo para quem quiser ler depois, colocar no tradutor, porque é bem alarmante a situação pelo uso da terminologia que favorece não o sindicato, favorece o estúdio. Tem muitas coisas que ficam nas entrelinhas. Por exemplo, assim, vamos dizer que o estúdio ele queira criar um filme totalmente com o uso da inteligência artificial generativa, tá? O que proíbe no contrato fazer isso? Tem alguma coisa que proíba no contrato? Olha, não tem nada que proíba no contrato. Ele só vai meio que descumprir, assim, né, essa questão da importância da atuação humana, mas não tem nada no contrato que proíba de fazer isso. Entende como é complicado e eu acho que é difícil defender também isso? Um outro exemplo. Essa inteligência artificial generativa, ela pode fazer com que você consiga aperfeiçoar o modelo não só de refilmagem, mas também encurtar o período da pós-produção assim, teve uma fala que no filme foi revisada e eles precisariam trocar essa fala. Eles não vão precisar mais chamar um artista para regravar essa fala, porque eles vão conseguir, através do uso da inteligência artificial, criar um modelo para trocar essa fala simplesmente ali com um clique. Conseguir mudar também a questão da sincronia para essa fala. Tem um filme que inclusive fez isso recentemente, que é Fall, em que eu comentei aqui no canal. A Queda era um filme com classificação indicativa R nos Estados Unidos. Depois, para pegar PG-13, eles tiveram que tirar todas as palavras calão e tiveram que fazer isso de maneira digital também, com regravação ADR e com aí o efeito digital para mudar também a sincronia da fala. O que está sendo feito aqui é basicamente falar assim: se vocês forem usar, né, a inteligência artificial, tenham piedade do trabalho humano, mas não vamos falar sobre regulação do trabalho humano. Você entra no SEG, no Twitter, no Instagram, vai ver uma chuva de críticas de profissionais pedindo para que isso não seja aprovado, para que eles voltem para a mesa de discussão. Isso vai acabar sendo aprovado. Eu acho muito difícil, nesse momento, nesse cenário, conseguir articular uma oposição tão grande para impedir esses termos. O problema mesmo, e eu já estou falando isso há algum tempo, vai ser daqui a 3 anos. Quando o uso da inteligência artificial generativa já teve um avanço, quando você vai ter um banco de dados desses figurantes digitais, em que aí na próxima greve, que vai acontecer daqui a 3 anos, os estúdios vão querer não mais pagar pelo dia de trabalho, mas vão querer pagar pelo licenciamento.
Então, uma coisa é um dia de trabalho que você paga por uma faixa, outra coisa é um licenciamento que você paga muito menos. Então, essa vai ser a pauta da próxima greve, eu não tenho dúvida disso, e eu vou deixar o post da Justine Bateman, que ele é bem interessante, e aí ela fala assim, né, dos outros sindicatos, os sindicatos que se mobilizaram também para apoiar a greve dos atores, e que eles vão acabar sendo prejudicados, porque quando você libera totalmente o uso da inteligência artificial generativa na pós-produção e você não fixa um modelo para colocar a importância da atuação humana como prioridade, você só cria ali uma cláusula de piedade, como eu vou chamar, você vai acabar tirando o emprego do profissional da área do som, o profissional que trabalharia numa refilmagem, trabalharia numa edição, na pós-produção, e que não vai mais precisar disso. É um contrato que o SEG deveria tomar frente para regular o uso da inteligência artificial, como eles falam, e o SEG simplesmente não fez isso. O SEG simplesmente aceitou os termos da MPTP e estaria pior, tá? Esse termo aqui seria pior ainda, porque eles demoraram para conseguir estabelecer um meio termo. O que o SEG está vendendo é que o contrato é muito bom, de $1 bilhão, que eles conseguiram os reajustes, mas para uma greve de tanto tempo por conta da inteligência artificial, eu considero que nesse caso aqui, pensando a longo prazo, a vitória é dos estúdios. Vitória dos estúdios. Fiquei muito surpreso mesmo, porque quando foi anunciado o final da greve, né, o comitê de negociação falou que era o melhor contrato possível e que o contrato protegia os atores. Tá, mas como é que protege? Ah, se você vai ter o seu dublê digital, você precisa autorizar esse dublê digital. Tá, meu amigo, mas isso é óbvio que você precisaria fazer, né, a autorização. E quem não quiser ter o seu dublê digital, ele vai ser punido? Vai existir uma lista dos estúdios para não chamar um determinado artista porque ele não quer ter o seu dublê digital? Ele não quer ter essa réplica independente, essa réplica para um trabalho no cinema ou na TV? São muitas questões que o SEG simplesmente abriu mão e deu campo para um avanço que eu acho que vai ser considerável dos estúdios daqui a 3 anos na próxima negociação de contrato. Do tipo, em 2023, nós estamos falando da pauta de inteligência artificial. Na próxima negociação, a gente vai falar sobre como, a partir desse avanço aqui, como explorar ainda mais a inteligência artificial no cinema, e aí você desmonta, né, para eficiência de custos, você desmonta toda uma estrutura clássica de produção desde os primórdios do cinema. É interessante refletir sobre isso. Muito interessante, porque não atinge só os atores, repito, atinge profissionais de outras áreas, atinge o profissional que faz transporte, atinge o profissional que trabalha de forma indireta também na produção de um filme. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!